Olá. Hoje mais cedo eu abro o Twitter e me deparo com uma imagem que me deixou bastante perturbado o dia inteiro. Um senhor que supostamente buzinou para um homem no Brasil, foi agredido por esse homem. O senhor era um entregador e esse homem veio e quebrou o braço dele, luxou o outro ombro. A posição dos braços e o que o homem estava fazendo, esse senhor estava dentro do carro e tudo isso através da janela. Foi muito chocante. Quando a gente vai buscar uma informação sobre guerra ou sobre coisas desse nível, a gente sabe o que vem. Vem imagens que são difíceis, né? Você está falando sobre crime, vem imagens difíceis. Mas essa imagem hoje foi para mim inesperada e eu fiquei bastante perturbada com isso. Poderia ser meu marido, poderia ser meu pai, poderia ser o seu pai, poderia ser o seu avô, poderiam ser pessoas da sua casa que estavam no trânsito. E esse homem era um entregador, buzinou para esse outro que saiu e parece que tinha uma mulher no outro carro e que facilitou a fuga dessa criatura. Estamos vendo há muitos anos no Brasil essa glorificação do macho, essa maneira ogra e tosca de ser. Quem faz isso é um ogro, é um tosco, não é um homem. Uma pessoa que comete tal agressão é uma pessoa que não está habilitada a viver em sociedade. Ela não tem condições de viver em sociedade, porque se uma buzina de um carro altera esse cidadão dessa forma, você imagina. Eu entendo que pessoas que estão em situações limites, estão lá na Ucrânia, vem um outro soldado armado, atira em si, você tem que atirar de volta. É a sobrevivência. Eu entendo essa reação, tudo bem. Não era o caso, muito pelo contrário. Você não conseguir se controlar, não conseguir dialogar, não conseguir levar a vida de uma forma civilizada, você é a pessoa que não está habilitada a viver em sociedade. Como se diz em inglês, é socially unfit. E precisa ser tirado do convívio das pessoas. Esse homem não pode fazer isso novamente. Ele não podia ter feito a primeira vez, ele não pode fazer de novo. E a gente vê esse tipo de coisa crescendo cada vez mais. Isso não é nesses últimos anos. Esse homem, para mim, é menos homem que os demais. Todo mundo que abusa da violência dessa forma, ou que usa a violência dessa forma, ou que usa a violência, não é homem. Isso não funciona assim. Homens, os seres humanos, têm que ter a capacidade de diálogo, de debate, de argumento. A gente precisa conversar. E por que ele fez isso? Um motivo torpe, uma razão inexistente. Não existia uma razão para fazer isso, não existe razão de pessoas se comportarem assim. E daí a gente vem, nesses últimos anos que vem sendo propagada essa história do macho, essa história de ser armado, de bater, de destruir, essa conexão com a morte, conforme o Henry Bugalho fala do presidente. Sim, estou falando dele. No livro dele, Minha Especialidade é Matar, porque ele falou isso numa entrevista. Isso saiu da boca do cara, não foi inventado. Ele não é especialista em matar, ele é especialista ligado à morte, ele gosta da morte. Ele apoia torturadores. O que é tortura num ambiente, como a gente fala? A tortura é o Estado punindo um cidadão por falar errado. Na questão do Brasil e na ditadura militar do Brasil, é o Estado brasileiro perseguindo e maltratando, punindo, matando com muita dor pessoas que simplesmente discordavam do regime que estava instalado. Isso é inaceitável. E essa pessoa no poder do Brasil defende isso. Isso é inaceitável. O Pedro Doria lançou um vídeo também recentemente em que ele fala como precisamos resgatar as pessoas que
estão do lado dessa administração federal e da sua principal figura, o presidente. Porque precisamos de um pacto civilizatório, precisamos de um pacto democrático. Pessoas que são opostas na política não são inimigos, são opositores, esse é o nome, opositores políticos. Aqueles que chamam os opositores de inimigos estão construindo um discurso para incluir todos como inimigos, o que não é verdade. São opositores políticos e a política é a arte do compromisso, a arte da conversa, a arte de você representar muitos que votaram em você. Portanto, você tem que conversar com o outro, tem que haver diálogo, não há inimigos, há opositores políticos. Então, se a gente volta lá na conversa da não civilidade das pessoas e desse tipo de macho, deveria ser apenas homem, mas optou por ser macho. O Humberto Eco, há alguns anos atrás, escreveu um artigo que ficou seminal, escreveu para o The New York Review of Books, um artigo em que ele enumera 14 pontos para julgar um Estado fascista ou não. E o item 12 fala do machismo exacerbado e das armas. O machismo implica um desdém, uma repulsa por tudo que é fora dos hábitos sexuais do macho, pelas mulheres, pelo outro, pelo diferente, pelas pessoas de outras raças. E isso está bem claro, é isso que está acontecendo. Então, o homem mais jovem, forte, imbuído desse valor de macho, bem asqueroso, um tosco, porque uma pessoa que age assim é uma tosca, sai do carro e vai agredir um senhor que estava trabalhando, quebra o braço dele, machuca o outro ombro, e a pessoa apenas por acaso estava ali e buzinou. Isso é inaceitável. O Brasil não pode ser assim. O Brasil não pode ser armado. Se esse cidadão, eu penso que ele não tem uma arma, porque se ele tivesse, ele provavelmente teria assassinado o senhor que apanhou dele. Pensa, gente, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. O Brasil virou um país de ogros. Esse comportamento tosco é o que é considerado a expressão do macho. Não é. Ou é. O homem não é assim. Um homem real não é assim. Um homem real que ama a mulher não pode pensar dessa forma. Um homem real que trabalha e vive em sociedade não pensa e não age dessa forma. Não há razão para isso. E o Brasil precisa rejeitar isso. Foi longe demais. Essa administração federal não deveria nem estar lá. Não deveria estar no poder. Muito menos transformar a sociedade brasileira dessa forma. Precisamos urgentemente de um pacto civilizatório, de um pacto democrático, onde as pessoas possam ir e vir em paz, onde não haja esse tipo de atitude machista que está tornando a vida em sociedade no Brasil uma coisa muito complicada. As pessoas estão nervosas, as pessoas não sabem com o que falam, as pessoas respondem mal a você porque esperam que você trate elas mal. Isso está errado. O Brasil não pode continuar nisso. É fundamental para a saúde do Brasil, saúde mental de seus cidadãos, saúde física das pessoas, que esse tipo de atitude seja coibida e que a gente vote pessoas de bem para a presidência, para a liderança desse país, para que a gente possa ter imagens do bem. Não pessoas que dizem que a minha especialidade é matar, não pessoas que são compromissadas com a morte. Não pode defender tortura, não pode defender uma ditadura.
Ele é fascista, sim. Ele, se você olhar todos os pontos, ele entra em todos eles. E não podemos mais ter isso. A imagem de hoje me deixou bastante preocupada com o meu país. Me deixou bastante preocupada como as pessoas vão viver. Me deixou bastante preocupada se há retorno para uma civilização de respeito, de amor ao outro no Brasil. Eu espero que sim.